né? Mas eu coloquei mais alguns aqui para a gente ver. Agora, repare na diferença que vai ter entre esta função aqui, né, que eu apresentei para vocês, esta função aqui, ó, né, esta aqui, ó, R para R, né, e agora esta aqui, ó, olha a diferença. Esta função eu coloquei aqui de propósito naturais para os naturais. O domínio dessa função é o conjunto dos naturais. Maria Clara, acho que falou comigo sobre os valores de x que eu posso utilizar. Foi? Foi, né? Então, neste caso aqui, a gente pode substituir qualquer valor nessa função para montar o gráfico? Ó. Não, porque do conjunto dos naturais é... Isso, exatamente. Aqui, ó, os valores de x, eles são só dos naturais, certo? Aqui eles eram dos reais. E, por exemplo, entre menos 2 e menos 1, quantos números naturais existem? Aliás, números reais existem? Existem infinitos, né? E cada um desses infinitos números vai corresponder com infinitos valores de y aqui, concordam? Por isso que eu falei para vocês que isso aqui vai formar uma linha, né? Porque vai ficar infinitos pontos, vai emendar e vai formar uma linha. Nesse aqui, vamos pegar aqui, ó, os naturais. Os naturais começam lá no zero. Então, eu vou pegar o 0, o 1, o 2... depois aqui já vai passar, nem vou pegar mais, porque ele já vai passar. Se eu pegasse o 3 ali, vocês vão ver que ele vai passar. O 2 já vai dar um probleminha ali. Repare o que acontece aqui. Primeiro, vamos fazer a continha aqui para ver quanto que vai dar. Ó. F em função de 0, 2 vezes 0, mais 1, dá 0 mais 1, que dá 1, certo? Então, ó, 0 no x correspondeu com o 1 no y, onde eles cruzaram aqui, estão vendo? Então, ele passou pelo 1. O próximo ponto, vou pegar o 1. 2 vezes 1, mais 1, 2 mais 1, que dá 3. Então, aqui, ó, quando x for o 1, ele corresponde com o 3. Estão vendo? Beleza aqui? Ó, certo? Mas agora, e o próximo? Eu vou fazer o próximo aqui, mas ele vai sair ali do mapa, né? Vai sair do gráfico que eu coloquei ali, mas não tem problema. 2 vezes 2, mais 1, 4 mais 1, que dá 5. Então, o 2 ele vai dar lá em cima, ó. Vai dar lá mais ou menos aqui. Aqui mais ou menos, ó. Porque o 5 está para cima aqui, certo? Mais ou menos, tá? Bom, agora a minha pergunta. Posso, ó, vou até pegar a outra linha lá, ó. Posso pegar isso aqui e montar o gráfico assim? Diz aí para mim. Posso colocar uma linha reta aqui para esse caso? Sim ou não? Esta é a pergunta. Boa, vou usar essa ideia. Ah, não, realmente, naturais, né? Naturais, primeiro questionamento é que não tem número negativo nos naturais, né? Então, ele teria que partir daqui. Isso faz sentido. Mas volta a perguntar. Beleza, o gráfico realmente vai começar a partir daqui. Ótima observação. Mas ele pode formar essa linha aqui, não? Ou ele tem que ficar só os pontinhos que eu coloquei aqui, o ponto amarelo e o ponto azul? O que vocês acham? Então, aqui, teoricamente, né, eu tenho infinitos números naturais, né? Então, ela iria lá para cima. E ela iria infinitamente isso aqui, certo? Mas essa não é a questão. Ela realmente vai para cima. Mas eu quero saber, será que vai ficar uma linha ou vai ficar só os pontos? Exatamente. É esse o questionamento, ó. Por que que eu não posso formar uma linha? Ó, tá vendo que aqui a gente pulou do 0 para o 1? Né? Inclusive aqui deu 1, né? Aqui deu 3 e aqui deu 5.
Os naturais, existem números entre 0 e 1? Quantos números naturais tem aqui, ó, entre 0 e 1? Nenhum, concordam? Os números naturais, ele não pula do 0 lá para o 1? Se não tem nenhum número aqui dentro, eu não vou ter infinitos números aqui, gente. Eu não vou ter infinitos pontos aqui, certo? Então, saca a diferença desses gráficos que eu acabei de falar para vocês. Esse aqui, ó, ele é os reais. Entre 0 e 1, quantos números existem no conjunto dos reais? Tem infinitos. Esses infinitos números reais que tem aqui, eles vão formar infinitos pontos que vão corresponder com infinitos valores de y. E eles vão formar infinitos pontos e vão formar uma reta. Neste caso aqui, ó, como são números naturais, eu não vou ter esses infinitos pontos, certo? Eu vou ter infinitos pontos para cima, né? Porque ele vai pular aqui, ó. Aqui vai dar 1, 3, depois 5. Depois qual vai ser o próximo aqui em cima? 1, 3, 5, 7. Depois vai pular para o próximo. 9 e assim por diante, concordam? Só que ele vai ficar somente esses pontos. Eu não posso traçar uma linha, tá? Aqui também vai dar, ó, 1, 3, vai dar os 5 aqui, vai continuar também. 7, 9, né? Só que ele vai ser uma linha. Essa que era a diferença que eu queria mostrar para vocês. Certo? Perceberam a diferença que um domínio faz numa função? Vamos falar de uma situação prática, certo? Vamos dizer que essa função aqui fosse uma função que me daria lá, por exemplo, vou inventar aqui, o valor que você vai pagar lá por uma corrida de táxi, né? Um valor de táxi. Esse X aqui, vamos dizer que ele seria uma quilometragem, quilômetros, certo? Existe o quilômetro 1,12, por exemplo? Existe. Concordam? Então, aqui essa função eu tinha que definir ela como reais. Porque o x que vai entrar nessa função, ele vai ser um número real. Agora vamos pegar essa função. Vamos dizer que essa função aqui fosse o valor que eu vou pagar, por exemplo, lá numa compra de pãezinhos. Certo? Então vamos pegar de uma latinha de refrigerante. O X é a quantidade de latas, certo? Existe a lata 1,12? Existe X igual a 1,12 latas? Não, né? Concordam? Teria que ser quanto? Teria que ser uma lata, 2 latas, 3 latas. Por isso que não vai existir a linha. Ela vai formar, os pontos vão estar alinhados, né? Mas eles não vão estar juntos a ponto de formar uma reta contínua. Sacaram a diferença, gente? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Para ser uma reta contínua, eu tenho que ter infinitos pontos um do ladinho do outro, né? Que é o caso desse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho lá o 0,01. O 0,01 vai fazer uma continha aqui e ele corresponde com o valor de y. Daí tem o 0,002. Vai ter um outro pontinho aqui do lado. Não vai ter infinitos valores de x aqui? Eles vão formar infinitos pontos. Quando eles formarem infinitos pontos, isso aqui vai ficar uma linha, né? Vai ficar uma linha contínua, né? Ó, vai ficar alinhado e daí eles formam uma reta, né? Eles vão estar tudo alinhado. Esse aqui não. Esse aqui eu utilizo o x igual a 0, depois eu posso pular só para o x igual a 1. Tem ponto aqui entre eles? Então, não vou ter ponto aqui no meio, ó. Aqui no meio não vai ter ponto. Porque eu não tenho correspondentes, né? Eu não vou poder usar lá o 0,5, por exemplo. Entendeu? Exatamente, bem observado, ó. Nesse exemplo aqui, que é o B, eu não posso trocar aqui, ó,
o 0,5, né? Não posso aqui pôr 0,5, porque o 0,5 não é um número natural, né? Nesse caso dessa função que foi definida como natural, né? Entendeu? Agora, nessa outra de cima aqui, ó, nessa de cima pode, né? Nessa eu posso colocar qualquer valor, certo? Bom, vou dar um minutinho aqui para vocês construírem esse gráfico aqui, ó. Ele tem uma pequena diferença em relação ao outro, ó. Tá vendo que aqui é 2x? Ó, ele é parente desse aqui, né? Aqui era 2x, ela é uma função do primeiro grau, e ela ficou assim. Vamos ver aí, ó. Vocês podem até utilizar os mesmos valores, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu quero ver como é que fica esse gráfico. Lembrando que essa aqui, ó, o domínio dela são todos os reais. Então, vamos lá. Pega um papelzinho, uma caneta aí e vamos ver como é que fica o seu gráfico aí. Vamos lá. Menos e um tracinho. Então, ó, aqui, gente, é a mesma coisa de uma setinha, tá? Reais para os reais, ó. Lembra que isso aqui é o domínio e isso aqui é o contradomínio. Lembra quando a gente falou nas aulas anteriores lá? É que na hora de digitar aqui eu acabei digitando para virar uma setinha, né? Eu coloquei um sinal de menos e um sinal de maior. Então vai lá. Então, perceberam alguma diferença nesse gráfico em relação ao outro, gente? Alguém percebeu alguma diferença aí? Antes de eu começar a fazer? Vamos lá, vou fazer então, ó. Para a gente ver a diferença, vamos fazer as contas aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2, mais 1. Aqui vai dar 4, com mais 1, 5. Então, quando o x for menos 2, ele vai dar lá em cima, ó. Faltou aqui, vai dar aqui mais ou menos, ó. Lá em cima. Agora, o menos 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 1. Então, aqui vai dar 2, com mais 1, 3. Então, menos 1 vai dar 3 aqui, ó. É assim que a gente marca, ó. Você pega a direção do valor do x, a direção do valor do y, onde eles cruzarem, a gente marca o ponto. O 0, menos 2 vezes 0, mais 1. 0 mais 1 dá 1. 0 no x, cruzando com 1. Tá aqui, ó. Lembrando que isso aqui forma uma retinha, né? Então, eu nem precisava fazer mais pontos, né? Só isso que a gente já tem aqui já dá. Então, vai ficar menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, quando o x for 1, ele vai corresponder aqui embaixo com menos 1, ó. E agora dá pra gente até prever, né, gente? O que vai acontecer se eu passar por 2 aqui? Opa. Menos 2 em função de 2, com mais 1. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Isso aqui, beleza? Vou pegar a retinha aqui, ó, vou copiar essa retinha. Olha a diferença, né? Nesse aqui, ele deu uma retinha para cima. Repare que à medida que foi aumentando os valores aqui, ó, do x, os valores do y foram aumentando também, sacaram? Nesse aqui, ó, olha o que nós vamos ter. À medida que o x foi aumentando, o y foi diminuindo. 5, 3, 1, menos 1 e menos 3, certo? Então, vamos inverter aqui, ó. Vai ficar uma reta que a gente chama de decrescente, certo? Aqui, ó. A reta vai ficar assim. Beleza? Então, ó, esse sinalzinho que mudou aqui, ó, do menos 2 para o mais 2, ele faz uma diferença danada, né?
esse aqui ele aumenta, esse aqui vai aumentando e o outro vai diminuindo. Entendido, gente? Moleza, né? Show de bola? Beleza. Então, ó, lembrando que aqui era só para a gente ter uma noção de como que a gente formaria os gráficos, beleza? Joia!